Muito boa noite a todos. Hoje, dia 28 de agosto, terça-feira, mais um antagonista nas eleições. Olha, hoje o dia do Bolsonaro, né? Hoje o dia foi do Jair Bolsonaro, muitas notícias do candidato. De manhã cedo publicamos inclusive um tracking, né, feito por uma empresa aí do mercado, que trouxe aí um índice, né, realmente surpreendente. Jair Bolsonaro aí com 37% das intenções de voto, sem o Lula na parada, e a gente sabe que o Lula não pode concorrer. Então, obviamente, é uma pesquisa sem o mesmo rigor técnico, né? Não é uma pesquisa oficial, são aquelas pesquisas informais, feitas com um grupo menor e com uma margem de erro maior. Mas é um número impressionante. Para muita gente é um número esperado, muita gente inclusive que quer votar no Bolsonaro, acha que esse realmente é o número real dele, né? O que importa é que mais um elemento, mais um número que chega aí para essa equação, né? Enquanto a gente aguarda as próximas pesquisas eleitorais. Nesse mesmo tracking, o Haddad e o Paulo Guedes aparecem ali empatados, mas isso lá atrás com 6%. Então, importante. Esse acompanhamento é normal. Para quem não conhece, essas pesquisas são feitas normalmente até pelos partidos mesmo, eles contratam informalmente alguns institutos de pesquisa, alguns institutos menores, outros reconhecidos, mas para fazer realmente esse tipo de pesquisa aí com menos rigor. Não é uma pesquisa que precisa estar registrada na Justiça Eleitoral, mas é uma pesquisa que serve de parâmetro, inclusive para tomada de decisão, para estabelecimento de estratégia de campanha. Então, esses são números importantes e que, obviamente, hoje estão na mesa aí de todos os candidatos. Jair Bolsonaro hoje teve lá no STF o julgamento, ou o início do julgamento, né? Quer dizer, o início não, o julgamento quase aconteceu, ficou faltando o último voto. Julgamento da denúncia da PGR por crime de racismo. Vocês vão lembrar, o Jair Bolsonaro, em uma palestra lá no Rio de Janeiro, falou de quilombolas, né? E criticou mais uma vez a política de demarcação de terras de quilombolas, de terras indígenas, né? Falou dos estrangeiros que vêm aqui comprar terra, enfim, fez aquele discurso de sempre dele e foi interpretado pelo Ministério Público como incitação, né, crime de racismo, incitação ao ódio, enfim, uma série de coisas que foram colocadas aí nessa denúncia. Denúncia que foi rejeitada pelo relator Marco Aurélio Mello. Muita gente se surpreendeu, né? Marco Aurélio Mello rejeitou a denúncia no voto dele, ele que era o relator, dizendo o seguinte, que olha, o Jair Bolsonaro, foi infeliz nas declarações ofensivas, mas que estão dentro, né, não extrapolam o direito à liberdade de expressão e mais. Jair Bolsonaro fez esse tipo de declaração dentro de um contexto político, né, de crítica a políticas públicas dirigidas a esses grupos. Como ele sempre fez, inclusive foi lembrado foram lembrados diversos pronunciamentos dele no Congresso. Enfim, não é a primeira vez que ele fala disso, que ele fala dessa forma. Às vezes ele fala de forma mais ofensiva ou menos ofensiva, mas o que importa é o seguinte: o relator disse o seguinte, olha, ele tem imunidade parlamentar, então ele não pode ser punido pelo crime de expressão, né? Ainda que ele possa extrapolar a liberdade de expressão, ele também está coberto pela imunidade parlamentar. O mesmo entendimento teve o Luiz Fux, tá? E entendimento divergente teve o Barroso e a Rosa Weber. O Barroso foi muito enfático, ele entendeu, ele na verdade acolheu parcialmente a denúncia, divergindo do relator, e disse o seguinte, olha, eu não estou vendo aqui crime em relação incitação ao ódio a estrangeiros, né, xenofobia, etc e tal, mas tem em relação aos gays, sim, em relação aos afrodescendentes, etc. E aí ele foi seguido pela Rosa Weber. Bom, ficou 2-2 lá, o julgamento lá na primeira turma, e aí sobrou para o Alexandre de Moraes dar o seu voto de Minerva. E o Alexandre de Moraes fez o quê? Pediu vista e suspendeu o julgamento. É bom ficar de olho, eu ressaltei isso lá no site, porque o Alexandre de Moraes, gente, ele é um ministro recente, ele era até pouco tempo ministro, né, do Temer e secretário, mais importante ainda, ele foi secretário do Alckmin, Geraldo Alckmin, que é concorrente do Jair Bolsonaro, presidenciável tucano, concorrente do Jair Bolsonaro. Então, a princípio, né, até
esse tipo de manifestação, a participação do Alexandre de Moraes nesse tipo de julgamento já é uma coisa complicada, duvidosa, porque está recente, ele acabou de sair e está lá o ex-chefe dele, foi secretário, inclusive, 2 vezes do Alckmin, em 2 mandatos diferentes, e está lá o ex-chefe dele concorrendo com o Jair Bolsonaro. Então é óbvio que é muito bom, seria muito bom para o Alckmin que o Alexandre acolhesse, né? Somasse aí os 3-2 e acolhesse essa denúncia, porque aí o Jair Bolsonaro viraria mais uma vez réu, né, nessa ação aí de racismo. Ele já é réu naquela. São 2 ações, uma proposta pelo Ministério Público, outra pela própria Maria do Rosário, naquela questão da incitação ao estupro, aquela coisa toda, que também, seguindo esse mesmo entendimento e entendendo o contexto ali do discurso, do debate, do confronto entre os dois, inclusive foi um confronto dentro da Câmara, né? É um confronto entre 2 políticos, né? Então, mais uma vez, imunidade parlamentar, liberdade de expressão. Acontece que nem sempre há esse entendimento. No caso dessa denúncia aí, que ele já virou ação penal, que está correndo, tem um fato importante. Hoje, inclusive, o Onyx Lorenzoni testemunhou lá, deu o depoimento dele como testemunha em defesa do Jair Bolsonaro. A defesa do Jair Bolsonaro protocolou um pedido ali para que seja feita uma análise de questões formais que prejudicariam aí essa ação, especialmente a queixa-crime da Maria do Rosário, e obviamente que dentro da estratégia da defesa está, depois do julgamento desse pedido, um outro pedido em cima da questão do foro. Por quê? A gente tem visto o entendimento do Supremo que crimes cometidos fora do exercício do atual mandato precisam ser remetidos para a primeira instância, né? No caso dessa questão do Bolsonaro, foi no outro mandato dele. Então, assim como a Dilma Rousseff também não respondeu por crimes do primeiro mandato dele naquela discussão das pedaladas e tudo aquilo que levou ao impeachment, existe essa mesma, né? Deve-se aplicar esse mesmo raciocínio, afinal, a lei é uma só. E, além dessa questão, o fato simplesmente de que se o crime foi cometido na legislatura passada, quer dizer, não na atual legislatura, esse processo deveria ser remetido à primeira instância. Então, se isso acontecer, e obviamente que a defesa vai entrar com esse tipo de argumentação, se isso acontecer, dificilmente esse caso será julgado este ano, porque isso vai lá para a primeira instância, tem que instruir novamente, enfim, e aí é uma nova tramitação, um novo trâmite, mas, é claro, tanto a defesa do Bolsonaro como o próprio candidato estão muito atentos, porque esses questionamentos, essas ações podem trazer questionamentos sobre 2 coisas. Primeiro, réu pode assumir a presidência da República, né, enquanto existe lá a decisão do Supremo. Bom, é um crime contra a honra que ele está respondendo, então não está enquadrado aí nos crimes lá previstos pela lei da ficha limpa, né? Se ele for condenado, a mesma coisa. Claro, fica mais grave a situação, mais delicada, mas é a mesma coisa. Só que assim, todo mundo, né, os opositores querem que isso seja resolvido antes da conclusão do pleito de outubro, porque obviamente se acontecer do Bolsonaro ser eleito, ficará muito mais difícil você tentar impedir que ele tome posse, né? Então essa é a questão jurídica, né, a análise aí técnica dessas ações que correm aí contra o Bolsonaro. Inclusive teve a Reuters até publicou lá dizendo que ele estava o julgamento por denúncia de corrupção. Ora, não é corrupção, né, gente? Não é corrupção. Então temos que ser precisos aí nessa informação sobre essas ações. Então, nesses 2 casos está aí a denúncia da PGR ainda está sendo julgada e pode virar uma ação penal ou não, ela pode ser acolhida ou não, e a outra que já existe e que já está em tramitação. O Alexandre de Moraes promete trazer na semana que vem já o seu voto para dar sequência, né? Então vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer. É bom a gente ficar monitorando, saber com quem ele vai conversar nesses próximos dias, né? Dito pelo que eu disse já em relação justamente a esse relacionamento anterior dele com o Geraldo Alckmin, que é um concorrente. Bom, Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Olha, gente, tá aí, tá nas redes.
todo mundo, a impressão é que o Jair Bolsonaro, diferentemente do Ciro Gomes ontem, que foi apertado naquela questão do Lupe, né? Se era réu, se não era, ele saiu, ele ficou meio encalacrado com aquela situação. O Jair Bolsonaro saiu muito bem. Então, claro, a sensação de que ele saiu maior do que entrou no Jornal Nacional acabou transformando o Jornal Nacional no seu palanque. Ele repetiu o seu discurso, aquilo que a gente que acompanha, né, a política, a gente já cansou de ouvir, são as posições dele, né? E ele, assim como qualquer outro político, está ali repetindo para fixar o entendimento dele sobre determinados pontos. Então, falou-se dele, ele foi questionado sobre, novamente, a questão do diferença salarial entre homens e mulheres, né, sobre direitos trabalhistas, sobre PEC da doméstica, que ele votou contra. Ele foi questionado sobre a questão da homofobia, se é homofóbico, se não é, né? Foi questionado sobre a questão do regime militar, foi questionado sobre temas, gente, que ele já está acostumado. Estou vendo se eu esqueci algum aqui. Ah, sim, foi questionado sobre economia, né, sobre a questão do Paulo Guedes. Então, cada ponto desse, ele já está cansado de repetir. Então, não houve, vamos dizer assim, talvez, criatividade, né, na abordagem que poderia ter sido feita para extrair outro tipo de resposta do candidato. Então, o William Bonner e a Renata fizeram um approach muito mais formal, assim, né? A postura dura ali, pressionando, uma coisa muito mais formal do que efetivamente com perguntas mais inteligentes e mais ameaçadoras para o candidato. Quando ele falou do Paulo Guedes, perguntaram, bom, Paulo Guedes, se o Paulo Guedes sair do governo, como será, etc. O Bolsonaro novamente falou do compromisso do Paulo Guedes e do compromisso que ele tem, né, com todo esse plano liberal na economia aí que o Paulo Guedes apresentou e que não há nenhuma perspectiva do Paulo Guedes não integrar o seu governo ou desistir desse governo caso ele seja eleito. Falou da família, né, que a família não está enrolada com nada, etc e tal. Quando ele foi questionado sobre, né, é novo, não é, a família da política, e se seguiu. Então, sobre o salário, o que ele disse? Ele repetiu que quem decide salário maior ou menor é o mercado, esse é o entendimento dele. Então, é uma questão de competência. E aí foi talvez aí uma saia justa dessa entrevista, porque a Renata Vasconcelos se impôs ali mais nessa questão, e o Jair Bolsonaro revidou e abriu ali, né, o confronto e disse, olha, você provavelmente ganha menos do que o Bonner. E aí ela se irritou e disse que não aceitaria receber menos do que um colega que fizesse a mesma coisa que ela. Então ficou aquela discussão, a Renata foi para cima dele novamente, disse que ele devia explicações porque o salário era pago, aí ele falou de publicidade oficial para a Globo, enfim, ficou essa discussão, o William Bonner mudou de assunto e foi para a questão da segurança pública. A questão da segurança pública é o tema que mais agrada ao Jair Bolsonaro, né? Ele nada de braçada nesse tema, falou novamente do excludente de ilicitude, que é a lei que ele pretende mandar logo para ser aprovada no Congresso, que é para permitir que o policial abata suspeitos, né? O cara tá lá com um fuzil fazendo bonde do terror, né? O policial tem que abater, na opinião do Jair Bolsonaro, em vez de pedir para o cara parar, né? Então, e acabar sendo alvejado, como acontece hoje, como existe uma limitação, né? O policial muitas vezes é limitado na sua atividade. Eu mesmo já publiquei aqui no Antagonista, muitas vezes Ministério Público representando aí contra policiais que estavam cumprindo o seu trabalho. Inclusive, recentemente publiquei, uns meses atrás, um policial rodoviário que fez uma perseguição, atirou no carro e depois foi representado pelo Ministério Público por ter atirado, que poderia ter causado um acidente, enfim, uma coisa absurda, né? O agente da lei, obviamente que ele tem que ter responsabilidade, não pode sair atirando para todo canto, né? Tem que ter o cuidado com as vítimas inocentes, mas para isso existe o treinamento. Para isso que existe treinamento. Agora, também pensar que sem repressão policial, sem instrumentos para que ele faça o seu trabalho de forma efetiva contra a criminalidade, né, não se pode pensar em resultado positivo nesse tema.
Ele falou também da PEC das domésticas, disse que votou contra em 2 turnos, não foi um erro dele, e a convicção dele era a seguinte: eu sabia que a PEC ia acabar tirando o emprego de muitas domésticas, porque muitas famílias iam parar de pagar salário de doméstica e passar a pagar diarista, né? Então ele manteve essa posição, falou de direitos trabalhistas, né? Inclusive a gente ressaltou aqui que eles bateram muito nessa questão de direitos trabalhistas, retirar direitos trabalhistas para permitir mais empregos, né? A geração de mais empregos. E a própria Globo foi a favor da reforma trabalhista, que tem justamente esse objetivo, né? Então é importante sempre a gente lembrar certos posicionamentos. E talvez um dos pontos altos aí da entrevista, também num tema em que o Jair Bolsonaro nada de braçada, a questão do kit gay, né? Foi questionado sobre homofobia, sobre as declarações dele contra homossexuais, etc. e tal, e ele falou assim: não, nunca me posicionei contra homossexuais, posso ter sido mal interpretado, a minha luta sempre foi contra a doutrinação de crianças, né? Você ter livros, né, que eduquem crianças, né, a terem sexo com né, o sexo com pessoas do mesmo sexo, né, tirando a referência de família, de homem e mulher, etc. e tal. Essa é a argumentação dele. Ele, nessa resposta, ele sacou ali do paletó um dos livros do chamado kit gay, e aí causou todo um constrangimento. O Bonner disse que não, você não pode apresentar aí documentos, é uma regra, o candidato não pode apresentar documentos, mas ele acabou saindo muito bem, mostrando o livro e dizendo que sempre foi contra esse tipo de doutrinação nas escolas, especialmente aí no nível básico ali, que pega justamente crianças abaixo de 6 anos, enfim, né? O pessoal do fundamental. Olha, ele falou também, aí foi questionado mais uma vez a questão de 64, ele voltou a falar do editorial e ainda questionou, falou assim: o Roberto Marinho foi um ditador, um democrata, criou novamente um constrangimento, deixou os apresentadores numa situação de constrangimento, né, na defensiva. E é isso, gente. Então, olha, é preciso sair da caixinha. Inclusive para entrevistar não só o Jair Bolsonaro, mas outros candidatos também. É preciso sair da caixinha, né? É preciso sair, rever os modelos, né? Porque senão o debate ele vai estar sempre girando em torno das mesmas questões, né? Então, isso é uma dificuldade para a imprensa tradicional, porque ela está ali amarrada, aferrada a determinados dogmas, né, e não consegue sair dessa caixinha. É isso que a gente faz aqui, que a gente tenta fazer aqui diariamente no nosso trabalho incansável, uma opção, né, de cada um de nós de fazer esse trabalho independente aqui no Antagonista, usando aí as redes, a internet e ouvindo, né, o nosso público, que eu acho que esse é o grande diferencial, a gente ter uma relação horizontal, sempre ouvindo, aí eu estou sempre questionando aí o pessoal nas redes sociais, né? Teve entrevista com Carmen Lúcia, me mandem perguntas, a gente está sempre fazendo esse diálogo, né? Tentando construir saídas para esse país. Bom, é isso aí. Amanhã provavelmente vou conseguir fazer um ao vivo aí com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela audiência. Não deixem de clicar ali no sininho, assinem o canal e botem o sininho para despertar para quando chegar vídeo novo, né? E, obviamente, espalhem nas suas redes sociais, mandem para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, família, porque a gente precisa realmente fazer com que todo mundo saia da caixinha, todo mundo saia da bolha. Um abraço a todos e até amanhã em mais um Antagonista nas Eleições comigo, Cláudio Dantas. Um abraço.